Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindas ao Papo de Tentante. Hoje a gente está aqui numa mesa toda feminina, que a gente vai falar um pouco mais sobre a jornada da tentante, como acolher melhor as nossas emoções nesse processo, né? Então, antes de mais nada, queria convidar aqui minhas convidadas a se apresentarem. Oi pessoal, eu sou a Bia, vocês já me conhecem dos episódios anteriores. Olá, eu sou a Jaque, sou nova aqui no grupo, sou do marketing para fortalecer mais ainda esse papo aqui com as tentantes. Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga e eu venho para contribuir através do cuidado com as nossas emoções. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela disponibilidade de vocês. É um assunto que a gente gosta bastante de conversar, né? Porque falar de infertilidade ainda tem muito tabu, né? A gente recentemente, né, teve um quadro ali na TV Tati e a gente falou um pouquinho disso, que ela perguntou sobre a questão emocional, né? E assim, vou dar meu ponto de vista, depois eu vou colocar o de vocês, né? A infertilidade, ela é uma doença, ela tem ali a classificação, tem o CID, né? Mas a gente se sente ainda muito culpado pela infertilidade, né? Quando não deveria, porque não é uma coisa que a gente controla também, né? Então, é o que a gente falou lá no programa, né? E eu falo agora também. A gente não se sente culpado porque a gente tá gripado, porque a gente tá com pedra no rim, porque a gente tá com infecção urinária. Por que a gente vai se sentir culpado pela infertilidade? Mas isso acaba impactando, né? Não tem como. Sim, sim. Quando a gente fala da culpa, eu consigo pensar que vem também desse ambiente que estamos inseridos. De alguma forma, é cultural de que a mulher, ela cresce, ela se forma, ela estuda, ela casa e depois disso, ela se torna mãe. Uhum. De alguma forma, esse se tornar mãe, quando ele não acontece, a culpa nasce. Uhum. Então, lidar com essa culpa é algo muito difícil, porque ela não é uma culpa só sua. Ela é uma culpa que você direciona para outras pessoas. Então, é como se a gente abraçasse muitas coisas que não são nossas. Uhum. Então, fica muito difícil de carregar isso tudo. Então, eu fico pensando que, dentro desse contexto, chegou a hora, talvez, a gente se questionar o que é essa culpa, de onde ela vem, se ela faz sentido para mim, entende? Para a gente poder ter um cuidado com ela e olhar para a nossa individualidade. E respeitar também seu próprio tempo, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito difícil. Eu tenho 26 anos, vou fazer 27 em alguns dias, e não sou casada, mas moro junto, tenho um relacionamento estável, e isso me pega muito. Eu falo, gente, eu já tô velha pra isso, já tô velha pra ser mãe. A gente se, assim, coloca na gente mesmo, às vezes nem é externo, mas, obviamente, a sociedade faz essa pressão. Eu vi um recorte que eu achei muito interessante, assim, acho que era de uma série, eu não assisti a série, mas eu vi um recorte circulando, assim, nas redes sociais, né, que era de uma mulher falando sobre o diagnóstico de infertilidade e tudo, e ela falou assim, é difícil porque é o casal que quer engravidar, mas quem não engravida é a mulher. E isso chega a me arrepiar, porque acaba pesando mais para nós mulheres mesmo, né? Totalmente. Sim, parece que a culpa, ela não cai com essa força pro homem, né? É sempre a mulher que é a geradora, que tem que se tornar a mãe, que é a responsável pela criança, né? Tem até aquilo que, um pai dando um tablet pro filho. Ai, que tecnológico. Uma mãe dando um tablet pro filho. Ai, que mãe descuidada, relaxada. Então, isso verdade. Tem muito. E pegando o gancho da Bia, eu tenho 31 anos. E hoje eu estou num relacionamento estável, a gente vai casar ano que vem. Só que antes de eu conhecer o meu marido, hoje eu já chamo ele de marido, eu cheguei pra ele no segundo encontro e falei assim, olha, eu quero ser mãe. Porque eu queria deixar bem claro, eu quero saber se daqui vai dar certo ou não, porque eu quero ser mãe. E já tinha conversado, inclusive, com 2 amigos para serem doadores. Caso eu não tivesse um pai pro meu filho, eu teria desses meus amigos. Então, assim, é algo que realmente pega muito a culpa. Eu tenho esse desejo de ser mãe. Mas e quem não tem o desejo de ser mãe? Será que ela se sente culpada também por não ter isso? Ou quem tem o desejo e não consegue. Que eu acho que deve ser uma carga gigantesca.
Com certeza. Toda essa questão também vem desse ambiente que estamos inseridas, né? Não se tratando de uma questão né, de defender bandeiras, mas de uma questão de fatos mesmo. Nós, mulheres, representamos alguns papéis que, quando deixamos de representar, significa que estamos faltando com esse papel. É como se, se você é uma mulher e você não tem filho ou você não consegue engravidar, você é incompleta, você é incapaz, está faltando alguma coisa em você? Essa culpa, e dentro da psicologia, a gente olha muito para a culpa como algo que paralisa. É como se você estivesse olhando para uma única situação e a culpa, ela te invisibiliza ali o fato de você conseguir olhar para outros caminhos, né? Porque quando a gente fala ali da questão da fertilização, eu vejo que ela é uma possibilidade diante das impossibilidades, das incertezas, dos medos. Então, eu fico pensando que ela é uma oportunidade para quem escolheu ser mãe, mas para quem não pode ser mãe. Então, eu fico pensando que, diante de todos esses contextos, hoje, essa possibilidade é um lugar de conforto para a mulher. Não que o processo seja confortável, mas porque ali eu encontro, então, uma possibilidade diante da minha impossibilidade. Exato, Tanto que, assim, até quando a gente faz tratamento, né, e muitas vezes não dá certo, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, olha, nós não estamos no final, não significa que não vai dar. Porque a sensação que dá é essa, né? Parece que, assim, a gente tentou espontâneo, não conseguiu, a gente já vive isso de essa frustração, né? O luto do que não foi. Eu achei que eu ia parar meu anticoncepcional e engravidar, não foi. Tô tendo que agora reajustar minha expectativa para fazer uma FIV. Aí reajustei toda a minha expectativa, vou lá, faço, poxa, mas não dá certo nem assim, né? Então, às vezes, pode gerar aquela sensação de não tem solução. Então, uma das coisas que eu mais gosto de frisar é isso, de, olha, realmente, a gente ainda tem muito mais que a gente pode seguir, que a gente pode tentar, né? Porque eu gostei muito do que você falou dessa questão de paralisar, porque a gente até já falou disso em outros episódios também, as mulheres, os casais, eles demoram muito para procurar investigação, né? Teoricamente, a gente falaria em investigar depois de 6 meses, a partir dos 35 anos, e depois de 1 ano, antes dos 35 anos. Então, assim, é um tempo relativamente curto, se a gente for ver. E a gente recebe casais, eu já recebi casais com 10 anos de tentativas, que nunca tinham investigado, né? Porque fica naquela de, não, depois chega, não, mas uma hora vem, mas se for para ser, vai ser. E é lógico, né? A gente tem que acreditar nisso, mas a gente faz a nossa parte também, né? Mas muito disso eu imagino que venha por um certo bloqueio, não sei se a gente pode falar assim, né? Sim. Essa questão que você disse, eu achei muito interessante, que a gente pode linkar com a questão da culpa, que é o luto, né? Geralmente, a gente fala do luto quando a gente pensa em morte, e não necessariamente. O luto é uma perda significativa diante de algo que temos desejo e não aconteceu também. Então, a gente teve uma perda em vida, né? Então, assim, a infertilidade, ela é um luto. E você lidar com ela, a primeira questão que aparece é essa culpa. Então, você fica paralisado ali. Diante, né, do que a gente disse aqui, também esse assunto é ainda um tabu. E todo assunto que é um tabu tem poucas informações, e aí o que acontece? A gente se distancia. Então, talvez esses casais, eles demorem tanto para procurar ajuda, porque de alguma forma eles ainda também não se permitem a viver isso. Porque de alguma forma traz essa configuração de incapacidade, de ter que pedir ajuda, porque para nós, seres humanos, isso é muito difícil, né? Como um todo, né? E aí pegar para o homem também pega muito, principalmente a gente vê quando é fator masculino, né, presente também, ainda tem muito essa questão associada à virilidade, que a gente sabe que não tem relação, mas que ainda é muito, né? As pessoas ainda têm muito isso, e isso atrapalha também deles procurarem. Agora, um outro ponto que eu achei legal, que você colocou dos amigos, né? Que você falou, antes eu já tinha até conversado com os meus amigos, que qualquer coisa. E eu acho que você é um ponto fora da curva, assim, se a gente for ver, tanto na questão de planejamento reprodutivo, quanto na questão de falar sobre isso com outras pessoas, porque normalmente esse tipo de dor a gente passa sozinha, né? É uma coisa que a gente não divide com ninguém. E você vê assim, lógico, não que para você fosse uma dor, mas assim, você estava se permitindo planejar e envolver outras pessoas e conversar sobre isso. Enquanto, para quem está passando pela infertilidade, muitas vezes acaba sendo bem solitário, né?
Não, com certeza, assim, eu, na verdade, passei um bom tempo, assim, porque eu tinha essa noção de que eu precisava estar em um relacionamento para ter um filho. E eu, desde que eu me entendo por gente, quero ser mãe. Eu sou muito materna. Eu sou aquela que pergunta, você tá bem? Quer um casaco? Sabe? E aí eu ficava nisso, porque eu não tinha relacionamentos longínquos, assim. Então eu ficava, gente, eu nunca vou ser mãe? E aí eu ficava com essa dor e eu não externalizava ela. Até que eu simplesmente aceitei e eu olhei até ao meu redor e meu pai era, assim, não foi presente, eu fui criada por mulheres, pela minha mãe, tia, avó, enfim. E eu fiquei assim, gente, eu não preciso disso. E aí eu conversei com 2 amigos muito próximos, que a gente dava muito bem, e um deles é heterossexual, o outro é homossexual. E ele até falou, e eles falaram assim, olha, se você não tiver filho, se você nunca encontrar alguém, eu dou o meu esperma pra você. E foi muito legal eu ter esse apoio, foi uma rede que eu encontrei. Enfim, depois encontrei hoje o meu noivo, quase marido, mas é algo assim que acho que a gente tem que se permitir falar. É muito difícil, até o processo terapêutico. Acho que tudo que você fala sobre traumas dói, sabe? Você se abrir, você pedir ajuda, você saber que você é incapaz de algo, pega muito. Seja num processo, assim, de fertilidade mesmo, que nem a gente estava falando, mulher nasceu para ser mãe, quanto em todos os outros processos de você pedir uma ajuda, às vezes é muito difícil. O que eu encontro dentro do consultório, quando eu recebo um paciente pela primeira vez, o que eu mais gosto de dizer para eles é o quanto eu acho, assim, de parabenizá-los, né? De olhar para eles ali dentro, porque o processo de passar da porta de entrada do consultório não é qualquer coisa. Porque, infelizmente, nós não fomos criados, educados, para que a gente pudesse falar daquilo que dói, daquilo que machuca. Se eu me lembro, inclusive, da minha própria infância, a gente nasce para ir em busca da felicidade. Então, você acha que eu vou pagar e entrar num consultório para falar da minha dor? Fica, assim, contraditório. Então, hoje, quando entra um paciente lá e ele tem... Porque é isso, para mim, para você estar dentro de um processo, né? Terapêutico, psicoterapêutico, você precisa querer. Sem esse quero estar aqui e, assim, para ver o que podemos fazer juntos. Quais são as minhas possibilidades? Então, vem muito disso. Acessar aquilo que me dói precisa de muita disposição. Então, isso é algo que a gente precisa começar a trazer como viável. Você pode fazer isso. Como você pode dizer que não está tudo bem. Como você pode dizer que você precisa de ajuda. Porque aí as nossas impossibilidades passam a ser possíveis. Porque eu pedi ajuda, né? Quando a gente vai lá, a gente pede ajuda para você em um lugar. Quando vão no meu consultório, a gente pede ajuda em outro lugar. Porque a gente pode. Inclusive, o que eu achei muito legal que vocês falaram, que é o que a gente mais trabalha também dentro da clínica, que é as nossas redes de apoio. Para qualquer processo, né, de luto que a gente esteja vivendo, independente dele, qual seja, se é na questão da infertilidade, se é na questão de perdas de alguém, ou até mesmo de um sonho, de um emprego, pedir ajuda e ter essa rede de apoio é totalmente importante. Então, durante esse processo, né, principalmente quando eu penso muito nisso, o marido... Ele é uma rede de apoio. Então, ele também se colocar nesse lugar, ter empatia diante dessa dor dessa mulher, que ele também vive uma dor, não excluindo de forma alguma eles, mas também olhando para essa individualidade. Mas também os amigos, quando a gente pode pedir ajuda, uma mãe, um pai, uma colega do trabalho. Então, eu sempre vejo que, diante dos processos, uma rede de apoio, ela é muito necessária. Então, para a gente poder trabalhar o quanto... Por favor, não se distancie das pessoas. Porque, primeiro que eu acho que em todo o processo de luto, a gente tem esses 2 distanciamentos. Tanto da pessoa que está vivendo o luto, porque ela não se permite falar para esse outro e viver e realmente sentir. Mas também do outro que está vendo essa pessoa enlutada. Por quê? De alguma forma, a gente não sabe o que falar. Você sabe o que dizer para uma mulher que fala assim, olha, amiga, eu não consigo engravidar.
A gente não sabe. E aí, às vezes, a gente não precisa saber mesmo. É só a gente dizer, ó, eu tô aqui. O que você quer falar? Você quer só chorar? Você quer tomar um café? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Sem julgamento, sem dizer questões, né, religiosas, sem trazer questões que são suas. Aquela mulher, ela só quer um acolhimento. Aquele casal, ele só quer um colo. Então, a gente poder dizer que essa rede de apoio, ela pode existir. Por mais que sejam difíceis para ambas as partes, olhar para essa possibilidade de fazer acontecer de um jeito diferente, entende? E, Bárbara, eu sei que tem, assim, pelo menos na minha cabeça, 2 tipos de sessões de terapia que a gente pode fazer, que é individual e em grupo, né? Também com rodas de acolhimento, de apoio. Qual é a diferença dessas 2 modalidades? Bom, tem uma diferença grande, mas que acaba sendo em objetivos parecidos, né? O que acontece? A psicoterapia individual, ela pode acontecer desde um molde tradicional, que a gente diz de autodescoberta, autoconhecimento, que a gente começa desde o comecinho. Claro que a gente atende aquela queixa específica, mas a gente abrange para outros lugares para onde esse paciente consegue e quer ir. Dentro disso, dentro da própria psicoterapia individual, a gente também entra no atendimento breve, que a gente pode dizer até mesmo de um plantão psicológico ou de um recurso diante de uma queixa muito específica, que a gente faz um acolhimento, um direcionamento diante daquele lugar mesmo, de uma busca de solução dentro daquilo que o paciente precisa. Quando a gente fala do grupo, ele é também uma psicoterapia e ele tem sempre um objetivo. A gente, né, ficaria muito grande eu explicar, assim, as diferenças, então eu vou falar de um jeitinho mais, assim, geral. Mas o objetivo do luto do grupo. O grupo, o que ele faz pra gente? O que ele nos traz? Ele traz um lugar seguro para que a gente possa compartilhar daquilo que a gente está vivendo com outras pessoas que também vivem. O mesmo? Não, porque são histórias, né, individuais. Mas que sente uma dor, que tá ali também, que quer falar. Então, às vezes, nesse lugar que a gente se coloca do enlutado, né, quando eu vivo um luto, eu sempre me coloco muito nesse lugar do sozinho e também de sou a única pessoa que vive isso no mundo. Quando eu me aproximo de outras pessoas, eu me sinto no direito também de reclamar, de chorar, de pedir ajuda. Então, eu vejo que o grupo, ele é uma possibilidade muito viável, principalmente para quem nunca fez psicoterapia, porque ali é através da conversa. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Claro que a gente estimula, a gente traz alguma atividade, algum texto, algum livro, para a gente poder começar um assunto. E aí, geralmente, um tem dificuldade, tá tudo bem, mas aí o amigo fala, aí eu sinto vontade. Da primeira e da segunda vez eu não falei, mas da terceira e da quarta pode ser que eu fale. Então, eu acredito muito que o grupo, ele é muito viável, porque ele abre para essa possibilidade de me colocar nesse lugar de psicoterapia, de me cuidar, de olhar para o meu lado emocional, que, infelizmente, a gente ainda tem dificuldade de olhar para isso. E de ver que você não é o único. Isso que você pontuou, eu acho que é muito interessante, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em taxas de sucesso, né, dos tratamentos, por mais que elas venham evoluindo, a gente sabe que o tratamento ainda tem limitações, né? Então, as chances, elas vão sendo cumulativas, né? Conforme mais a gente vai tentando, a gente vai aumentando as taxas de sucesso, né? Então, uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar com os casais é isso. Olha, vamos imaginar que junto com vocês, outros 99 casais fizeram esse mesmo procedimento. Na idade de vocês, no quadro de vocês, do mesmo jeitinho. Desses, estou dando um exemplo, né, Ali? 60 estariam sentados aqui para a gente estar tendo a mesma conversa do mesmo jeito. Então, não é que vocês são um problema, que tem alguma coisa de errado só com vocês, é uma limitação. E isso traz um conforto, né? Porque é natural, a gente pensa que o nosso problema só existe na gente. Eu já ouvi de muitas pacientes que chegaram lá e falaram, nossa, mas tem tanta gente aqui, né? Eu achei que era tão pouco, achei que quase ninguém. Porque a gente não fala sobre isso, né? E isso que você falou é legal. Eu até me coloco, assim, como paciente, né? Eu passei por uma... E olha que, assim... Eu sou médica e a gente, como médico, fala muito assim, cuidado, não vai se comparar com o outro, cada um é um. E, gente, tudo isso é verdade, mas a gente busca pessoas que têm as mesmas dores. Isso é da gente como ser humano, independente da nossa profissão. Então, eu fui passar por uma cirurgia, né, recentemente. E aí, no processo de pré-operatório e tudo mais, falei, deixa eu começar a olhar algumas pessoas que também passaram por essa cirurgia, deixa eu ver a experiência. Aí eu conversava com alguém, você fez isso? Mas como é que foi? E você se recuperou? E não sei o que. É natural. E assim, não é que você quer se comparar, mas você se sente meio que num lugar seguro ali, né? A gente quer se sentir pertencente. Acho que você usou. E dividir isso é muito gostoso, né? Você poder olhar para este outro e pensar, nossa, o outro também tem isso. Eu acho
achei muito interessante no começo, quando você diz que a infertilidade, ela é uma patologia. A gente esquece, é como se, assim, eu fui escolhido, né? Não, é uma patologia, né? É uma doença, é algo que precisa de cuidado, de atenção, de tratamento, de pedir ajuda. Então, talvez, eu sempre digo que informação é poder. Então, quando a gente se informa do que a gente tem, quando a gente se apropria da informação, fica mais fácil, a gente se aproxima do problema e da solução, inclusive. Sim. O ser humano é um ser social, né? A gente, assim, não pode se isolar. E eu acho que até sente a necessidade de criar esses laços, de criar esses vínculos. Como você falou da rede de apoio, isso de se comparar. E eu acho que resume tudo nessa sensação de pertencimento, de saber que você pertence a um grupo, que você pertence a aquilo em que você pode ser você mesmo, sem ter julgamentos, falando abertamente. Eu acho que isso também é muito ligado à questão da empatia. E, assim, que nem você falou, apoiar uma mulher que teve um diagnóstico de infertilidade. Você não vai de acordo com os seus julgamentos, de acordo com as suas crenças, mas de acordo com o que aquela pessoa está sentindo. Então, é um momento realmente de acolher e, assim, às vezes só estar presente e procurar ajuda. Eu acho que isso também é algo muito importante que a gente, às vezes, demora muito para ir, mas é muito importante. O trabalho que o Ceferp faz, eu acho que é exatamente isso, de mostrar que, sim, é possível. Porque, antigamente, eu acho que quando tinha um atestado de infertilidade, o casal parava, às vezes até se divorciava. Eu tenho certeza a gente que ouvia, né? Fulano não pode ter filho. Fulano não pode isso, ter né? filho. E aí, não, quantas vezes, assim, na história a gente vê de reis que se separaram porque a rainha não deu um herdeiro, e aí... Homem ainda. Tinha que ser herdeiro homem. Então, assim, isso é algo que vem há muito tempo. E eu nunca tinha pensado nisso, que realmente é uma patologia. Se eu tenho bronquite... não tem culpa. ter Você vai bronquite. buscar, você vai tratar, tomar seus remédios direitinho, né? Mas Só que assim, a gente fala muito dessa questão, né, da importância de partilhar e tudo, mas de tomar cuidado para não se comparar. Porque isso é muito difícil, assim, eu, mesmo estando dos dois lados ali, de médica e de paciente, às vezes eu olhava e falava, mas a pessoa tá assim, mas e eu? Por que eu não tô assim? Por que não sei o que lá? E eu não sei, vocês acham que tem alguma coisa, assim, que a pessoa pode usar como ferramenta para tentar evitar comparações, alguma coisa nesse sentido? Qual é o limite entre troca de experiências e se comparar ao outro? Do tipo, mas se ela conseguiu na primeira, por que eu não consegui? Não eu sei. acho que ninguém mostra o por trás das coisas. É muito fácil se comparar com o que a gente vê superficial. Porque às vezes as pessoas estão falando, nossa, engravidei de primeira, mas e por trás? Como que foi essa jornada dela? Sabe, o que ela sentiu? Como que ela lidou com isso? Ela, o marido? Então, eu acho que a gente se compara isso na rede social, em tudo a gente se compara hoje, né? Rede com a social tecnologia. hoje, né? Só Só mostra isso, o né? bonito. Exato, Não é tudo mostra os posado. corres. Então, eu acho que se comparar com o que a gente tá vendo de fora, não é justo com a gente. É pegar uma carga, né, Bárbara, e colocar nas nossas costas que não é nossa. Isso. A palavra que você usou é o que eu estava pensando. Eu sempre digo para os meus pacientes, se comparar é injusto com você. Principalmente dentro da rede social. São recortes, eu escolho o melhor de mim, né? Se vocês me verem acordando de pijama, é diferente da Bárbara que tá aqui agora. Não, seu cabelo não mexe. Ele acorda assim, ser maquiado. Hoje, inclusive, eu tava saindo da academia, ele tava com os cabelinhos novos, eu tava reclamando com uma amiga do lado, aí a moça entrou e falou assim, não reclama não, porque o meu tá caindo. Aí eu falei, não vou reclamar mais. Então, pra gente pensar nessa questão da individualidade, o que pra mim é ruim, para aquela mulher, o dela estava caindo. Ela adoraria que eu tivesse, né? Que ela tivesse o mesmo problema que eu. Então, o que eu fico pensando? Dentro da psicologia, a gente não controla nada. Principalmente a emoção. Se eu disser aqui para você, não chora. E você tá num momento... Nossa, aí que você vai chorar. mais ainda. Eu sou chorona. Né? E assim, inclusive, não, gente, vamos sentir... Vamos dar vazão para esse sentimento, para que ele possa ir embora, para que ele possa baixar e a gente busque recursos. Porque quando a gente está mais emocionado, né, a gente tem dificuldade de ter consciência e buscar saídas. Então, a gente precisa muito sentir essa emoção. Mas o que acontece, essa questão da comparação? Quando a gente faz isso, além de ser injusto, a gente precisa pensar.
Quando eu tô aqui conversando com vocês, claro que eu tô aqui como psicóloga, com o meu estudo, com aquilo que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Mas também tem muito da Bárbara, entende? Então, porque quando eu tô falando pra você de alguma coisa, eu tô falando do que é meu, do meu lugar de conforto. Então, se eu tô reclamando de alguma coisa, é porque pra mim aquilo é dificuldade, mas pra você às vezes não é. Então, eu sempre digo, é muita injustiça com você, porque a história do amiguinho é outra, onde ele nasceu é outro, por quem ele foi criado é outro, né? A conta bancária dele é outro. Então, o que eu digo? A troca de experiência, ela é importante. Mas cabe a gente sempre pensar, essa minha amiga fez isso, mas aí eu volto pra minha individualidade. Você disse pra mim que vai casar ano que vem. Aí eu tô aqui pensando, nossa, mas... Ixi, eu comecei meu relacionamento agora. Será que quando eu vou casar... Nossa, ela é mais feliz do que eu, né? Aí, eu volto, eu penso... Não, mas eu tô bem, eu tô feliz. Então, o que acontece? Não tem um recurso padrão pra gente seguir. Mas a gente precisa começar a treinar. A primeira vez vai ser difícil. A segunda, às vezes, eu esqueço. Mas aí, você tentando, isso se torna automático na nossa vida. Nós precisamos começar a se sentir responsáveis pelo que vivemos. Então, se tem algo que eu tô fazendo que não tá dando resultado, peraí, vamos mudar, então. Né? Essa questão da comparação... Quando eu tô olhando pra grama verde do vizinho, eu nem sei se ela é sintética, né? Eu não sei o que tem ali embaixo, eu não sei se ela tá cheia de bichinho, mas ele pintou ela pra ela ser de outra cor. Então, além de ser uma injustiça, né? A gente precisa começar a se olhar e olhar pra nossa individualidade. Trazer isso como uma troca, olhar aquilo como uma troca e trazer sempre pra nossa individualidade. Isso é muito importante. Isso me lembra muito uma analogia que eu gosto, que é a do ovo. Quando você quebra um ovo, assim, um ovo frito, enfim. O que está na gema é aquilo que você pode controlar. E o que está na clara é aquilo que você não pode controlar, é aquilo que é externo. Então, o do outro, você não pode controlar, você não sabe como é a vida dele. Mas se você tá com essa comparação e você pode fazer alguma coisa para você, aquilo te deu um wake-up call, que você quer, tô infeliz no trabalho. Aquela pessoa é feliz no trabalho. Aí eu posso transformar em algo. Mas não, eu quero ser exatamente igual a essa pessoa, eu quero que ela perca o emprego dela, porque eu quero... Não, sabe? Então você tem que saber diferenciar aquilo que você pode fazer, o que é o seu individual, e aquilo que é externo. Nem você falou, pode ter muita coisa por baixo. A gente não vê o que está acontecendo, a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. E eu achei engraçado que você falou da questão de você falar pra você não chorar, você vai chorar, porque eu sou chorona. Muito. E por muito tempo eu fui julgada por causa disso, por ser uma pessoa emotiva. E eu não era considerada racional por causa disso. Até que eu percebi que o que me torna mais racional é que eu sou emotiva, é que eu sei lidar com as minhas emoções. Exato. Se eu tô triste, eu vivo a tristeza. Eu vivo a tristeza. Se eu tô feliz, eu vivo a alegria. E isso é a coisa mais racional a se fazer, porque se eu reprimir, vai ser pior. Eu não vou saber lidar com aquilo. Então, eu até brinco, assim, que antigamente eu tinha vergonha de chorar em público. Hoje, nossa, tô contando os dedos da mão quem nunca me viu chorar. Eu fico super feliz, primeiro de tudo, que você descobriu que você pode ser o que você quiser. Porque é isso. Infelizmente, a gente estamos ainda vivendo uma educação, porque eu não sei vocês, mas eu já vi diversas vezes, né? E, novamente, não julgando mães e pais, porque eu sei o quanto esse papel é difícil. Mas a minha questão aqui a gente precisa também começar a se questionar daquilo que é padrão. Então, por exemplo, quantas vezes você escutou alguém dizendo para uma criança, engole choro, não chora não. Então, se você não pode chorar quando você é criança, imagine quando você é adulto. Então, de alguma forma, a gente também aprende que isso não pode acontecer. E isso deve acontecer. Você entendeu que isso te traz a sua razão de volta. Porque é isso. Eu sinto a minha emoção, não jogo ela para debaixo do tapete ou guardo lá na minha bolsinha. Eu sempre uso essa analogia para explicar para os meus pacientes. Vamos pensar que isso aqui é uma bolsinha, uma sacola. Então, eu tô colocando a minha emoção, a do meu marido, a do meu filho, a da vida, das minhas... Eu vou colocando. Porque eu vou colocando porque eu não tô sentindo. Eu finjo que nada tá acontecendo, eu só vou colocando lá. Gente, uma hora a bolsinha não cabe mais nada. O que ela faz? Ela transborda. Então, o que isso significa? Se eu não cuido das minhas emoções, dos meus traumas, das minhas expectativas, das minhas frustrações, aos poucos, elas vão acontecer, elas vão transbordar e elas aparecem de uma vez.
E aí, aquilo que eu poderia cuidar aos poucos, eu vou ter que cuidar de uma vez. E aí, a gente o quê? Não dá conta. Então, a gente precisa começar a olhar que a razão, ela faz parte da emoção. Não tem ninguém que seja mais racional e o outro mais emocional. Existem fases da vida. Tem fases que você vai falar assim, olha, nossa, faz 5 meses que eu não choro. Porque você tá bem pra não chorar. E aí, não aconteceu nada na sua vida, você tá numa fase maravilhosa. Só que daqui passa um mês, aí você fala assim, nossa, Bárbara, eu chorei o mês inteiro. Por quê? Você está numa fase de vulnerabilidade. Então, a gente precisa entender que nós estamos desenvolvendo o tempo inteiro. Né? E olhar para essas emoções como para serem sentidas. Do mesmo jeito que temos sintomas quando estamos com gripe, quando a gente está com alguma questão emocional, isso aparece de algum jeito. O nosso corpo fala. A gente, né, já tivemos outros papos e eu gosto muito de frisar o quanto somos seres integrais. Então, assim, o meu corpo, ele fala, a minha emoção, ela fala. Então, se eu não tô olhando para ela e sentindo ela, ela vai se manifestar de algum jeito. Então, a gente precisa sentir, olhar para aquilo, se questionar, entender por que ela tá aparecendo. E isso vem de um autoconhecimento. Eu tenho certeza que você adquiriu isso através do seu desenvolvimento. Porque você não pensava isso antes. Inclusive, você se sentia culpada por chorar. Então, a gente precisa começar a se questionar, a se conhecer, se permitir ser quem a gente é. No processo de fertilização, a emoção influencia muito, doutora? Assim, quando a gente fala em emoção, em ansiedade, né? E infertilidade, existe uma preocupação ali do período antes do tratamento, porque se a gente está falando em níveis altos ali de estresse, a gente pode levar até a irregularidade da menstruação. Tem mulheres que em período de estresse deixam de menstruar, menstruam irregular, e aí isso impacta na ovulação e em chance de gestação. Agora, quando a gente fala num tratamento, o que acontece principalmente é que um dos fatores que mais leva, né, o casal a desistir do tratamento é o emocional. Então, muitas estratégias, inclusive da parte técnica científica, elas têm, na verdade, o objetivo de tentar diminuir o desgaste do casal para diminuir o risco dele cancelar o tratamento. Então, por exemplo, né, existe uma estratégia que é discutida, que é de dual stim, que é a gente engatar 2 estimulações em um ciclo só. Então, em vez da paciente fazer 2 tratamentos separados, ela vai dentro de um mesmo ciclo menstrual se programar para faz uma estimulação, colhe, passa 2, 3 dias, já começa de novo. E aí tem vários prós e contras ali que são discutidos, né, para mulheres com baixa reserva e tudo mais. Mas uma das coisas que eles colocam é, a gente diminui o risco do que eles chamam de dropout, né? Então, assim, da pessoa fazer aquele primeiro ciclo, se desestabilizar e não voltar. Então, isso acaba ajudando a aumentar o sucesso. Então, essa é a principal questão quando a gente fala no emocional, né? E sobre o que você falou de viver, né, as nossas emoções, de validar as nossas emoções, na jornada da tentante, e eu vejo isso como muito importante também, né? Porque, por exemplo, muitas pacientes, quando pegam um teste de gravidez negativo, às vezes elas, ai, doutora, desculpa, eu tô chorando. Eu falo, não, mas pode chorar. Agora a gente tem que parar, tem que chorar o que tiver que chorar mesmo, né? Vamos viver essa fase para depois a gente estar preparada para viver uma nova fase, né? Então, assim como a gente tem que se permitir viver essa fase negativa, a gente tem que também se permitir olhar para as pequenas coisas boas que vão acontecendo ao longo do tratamento, né? Porque ele envolve ali seus altos e baixos, né? Ah, passei pela estimulação. Nossa, tive muitos óvulos. Ótimo. Ah, fui formar meus embriões. Puxa, alguns têm morfologia ruim. Puxa. Aí, vou fazer uma primeira transferência. Transferi, foi maravilhoso. Ah, mas deu negativo. Então, se a gente consegue ir vivendo dia a dia, a gente vai controlando até nossa ansiedade, passando melhor por essa jornada da tentante, né? Sim. E eu achei muito interessante quando você diz assim, né, o fator emocional, o maior cuidado ali é diante dessa desistência. E o que seria esse cuidado, então? A gente pode olhar para isso diante das emoções que vão aparecer diante dessa jornada, desse processo, que cada um tem o seu, claro. Mas é fato de que a gente vai lidar com a ansiedade, com o estresse, com o medo, com a frustração. Então, dentro desse processo com cuidado emocional, não é guardar tudo na sacolinha e esperar transbordar, principalmente diante de um momento de vulnerabilidade que é o negativo. E sim a gente ir cuidando disso ao longo dessa jornada, olhando para cada um desses sentimentos. Quando eu penso nessa questão, nesse processo das tentantes, o que eu mais vejo, a gente falou essa palavra várias vezes, o controle. Esses dias eu estava estudando e eu achei uma coisa muito interessante, porque a gente sempre fala muito sobre ansiedade, e a gente olha muito ela só quando a gente pensa no futuro. Mas a gente também esquece que a ansiedade, ela aparece muito quando a gente tem a falta do controle.
A gente não tem controle em absolutamente nada na vida. A gente só se esquece disso. A gente precisa começar a olhar, assim, né? Claro, um passinho de cada vez, o aqui e o agora, o que eu posso fazer agora. Porque ali, amanhã, eu não sei. Então, quando eu vejo que a questão da infertilidade, ela apresenta essa falta de controle muito concreta. Então, com ela, nasce a ansiedade. Pera, eu não tenho controle sobre isso, o que eu vou fazer agora, então? Então, eu preciso resolver isso. E aí, quando a gente encontra, então, essa possibilidade, que é maravilhosa, mas aí eu me deparo com essa ansiedade de preciso fazer dar certo, eu preciso. E aí, essa ansiedade, ela pode fazer com que você não viva o aqui e o agora. Entenda qual é o processo que você está vivendo só pensando no lá. E o lá, ele precisa, né, de cada etapa ser vivida para que você chegue, inclusive, bem. Então, esse cuidado com a saúde emocional, ela vem disso. Da gente simplificar o que é o controle, da gente olhar para essa ansiedade, para a gente pensar mesmo que o controle não existe, mas o que eu posso fazer aqui e agora, né? Quais são as minhas chances? O que eu posso olhar até mesmo para minha rede de apoio? O que eu posso fazer durante esse processo? Então, a gente se conhecer também dentro de um processo novo, que a gente nunca viveu. Porque é novo, e tudo que é novo traz medo. Então, a gente precisa muito olhar para essa parte também. Maravilhoso. Bom, gente, queria agradecer vocês. Foi um papo muito gostoso, passou muito rápido. A gente tem que conversar mais vezes. Né? Queria deixar um espaço aqui para vocês deixarem uma mensagem para quem está nessa jornada da Tentante, desde quem não procurou ainda auxílio ou quem já passou por algum tratamento, não deu certo, né? Então, vou convidar primeiro vocês a deixarem uma mensagem e depois, quando a gente encerrar o episódio, vou deixar vocês com uma mensagem de uma ex-tentante agora, para levar também motivação e esperança para vocês. Então, deixo a palavra com vocês. Bom, eu queria dizer que, diante de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu encontro, inclusive, dentro do meu trabalho, é que, diante dessa jornada da Tentante, existe uma possibilidade, diante de todas essas incertezas e impossibilidades que elas lidaram por muito tempo. Então, que elas possam se permitir olhar para isso, vivenciar isso, o aqui e o agora, e não só pensando no resultado, mas nessa chance que elas estão dando para elas e para os sonhos delas. Lindo. Maravilhoso. Bom, eu acho que eu destacaria o fato do ser humano ser um ser social e não estar sozinho. Então, você tentante, você não está sozinha. Tem várias pessoas que estão ao seu lado. Procura sua rede de apoio, procura aqueles que podem te ajudar. E acompanhamento psicológico, acompanhamento terapêutico, ele ajuda demais. Se ajuda quem não está tentando, quem está passando por um processo assim, então, é muito mais importante. Então, tentante, unam-se. Bom, eu queria falar sobre se cuidar. Então, se olhar, cuidar não só do seu esposo, enfim, da preparação para iniciar o tratamento. Isso é muito importante. É muito legal a gente estar consciente de toda a jornada, ler, se informar, é muito importante. Mas se cuidar, eu acho que é primordial. Primeiro de tudo, se cuide, tanto mentalmente como fisicamente. Se prepare para esse momento e você é a pessoa mais importante desse momento, sabe? Não tem ninguém que você possa colocar na frente, é você. Isso mesmo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Vamos deixar agora para encerrar. A gente se vê no próximo podcast, o relato de uma ex-tentante. Tchau, tchau, gente. Tchau. Olá, meu nome é Cláudio. Olá, meu nome é Welide, nós somos de Barretos, interior do estado de São Paulo, e estamos aqui honrados, né, a convite da doutora Camila, para contar um pouquinho da nossa história, né, da nossa trajetória. Então, nós estamos juntos desde os 17 anos de idade e conforme a gente foi alicerçando nossa família, né, nós começamos a planejar o nosso bebê. Aos 25 anos, mais ou menos, a gente começou a tentar, né? Só que nem tudo é como a gente planeja. Eu sou diagnosticada com síndrome do ovário micropolicístico, então eu nunca tive ciclos regulares de menstruação, né? E, consequentemente, não tinha ovulação também.
Então, se tornou bem difícil, né? Foram 11 anos de muitas tentativas, muitos negativos, muitos tratamentos, muita luta, né? Até que a gente resolveu partir para a FIV. E aí eu conheci a admirável clínica Ceferp, né? Nos planejamos para fazer uma fertilização in vitro o ano passado, fizemos todo o processo, deu tudo certo, né? Até a implantação. O caminho, né, para nós tentantes, eu não posso mentir, não posso falar que é rápido, que é fácil, não é, né? Se eu dissesse isso, eu ia estar mentindo. Caminho é doloroso, cheio de incertezas. O ano passado, quando nós fizemos a nossa primeira tentativa de FIV lá em outubro, né? Nós tivemos o nosso negativo. Não foi fácil, né? Mas o que eu queria deixar para vocês é uma palavra de ânimo, né? A palavra desistir não deve existir no nosso vocabulário, né? Então, nós não desistimos, continuamos, não foi fácil. E agora, em 2023, né, em abril, nós implantamos o nosso embrião e ele tá aqui no meu forninho, né? Estou grávida de 8 meses e é isso que eu queria dizer para vocês, né? Não desista, não é fácil o caminho, mas é possível, né? Então, fiquem firmes. Durante esse processo todo, o que mais nos ajudou realmente foi a Ceferp, né? A Ceferp é uma clínica que, além de super competente, né? Ali é uma equipe, é uma família que acolhe, é uma família que acalenta, né? É surreal, é nota 10, né? Nós dois, em nome da doutora Camila, né? Eu vou parabenizar a doutora Camila, mas para todos. Vocês são excelentes. E as tentantes, não desistam, porque é possível, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Bom, pessoal, então agora eu vou encerrar oficialmente esse episódio com esse relato lindo, né? Queria agradecer imensamente não só o relato, mas o acompanhamento de todas vocês ao longo desse ano de 2023. Um Feliz Natal, que seja um ano novo de muitas bênçãos, muitas alegrias e aguardem também muitos episódios. A gente se vê no próximo ano. Um abraço! Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!